aí, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas, não tem especulações, embustes, sofismas, não tem nada disso. Aqui só tem exegese e exegese racional. Eu nunca irei usar achismos de propriedade para defender a minha interpretação a respeito do Apocalipse, tá? E hoje eu quero falar um pouco sobre o catecismo católico, porque lá no catecismo, acho que é o 675, se eu não estou enganado, vou colocar aqui para vocês depois, fala a respeito do anticristo, do aparecimento do anticristo, tá? E infelizmente os católicos que defendem o apocalipse protestante, esse apocalipse futurístico, né, o apocalipse desgraçado, tá, gente? Aquele que vai acontecer todas as desgraças do mundo. Os católicos que defendem essa visão, eles usam apenas esse texto do catecismo para defender esse anticristo, que vai ser uma pessoa, o fodástico, o grandão, o pai de todos, e vai ter essa luta de Jesus Cristo contra esse anticristo que vai enganar os católicos, vai enganar os judeus, vai enganar todo mundo, né? Não sei como, mas ele vai conseguir enganar, tá? E eles usam apenas esse texto do catecismo. O problema é que eles não leram, ou se leram, querem esconder os outros textos, né, que fazem parte do mesmo contexto do catecismo a respeito do anticristo, tá? E é isso que eu vou expor hoje nesse vídeo. Vou mostrar que não tem nada desse anticristo, que é uma pessoa, que é um ser, que vai vir ao fodão, que vai nascer, que vai enganar todo mundo. Não tem nada disso no catecismo, tá, gente? Tem que ler todo o contexto, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo. É muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir com o meu canal financeiramente, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Tem também a opção do clube de membros do canal e também o PayPal. E aqui do lado aqui o QR Code, né? O QR Code, você mira o celular, faz uma doação única pro canal e tá valendo, tá? E as minhas redes sociais, o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Deixa eu mudar aqui a cena. Prestem atenção que eu vou pegar o catecismo, tá? E o que acontece, gente? Eu acho que tá enquadrado aqui, tá, né? Tá, beleza. Tá aparecendo a minha imagem aí. Então o que acontece? O pessoal, né, esses católicos aí que defendem a visão futurística, eles pegam isso aqui, ó. Apenas o catecismo 675, onde diz ali, ó, antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes, ou seja, apostasia. É o que eu sempre falo, o espírito do anticristo, espírito, não ser, pessoa, criatura. O espírito do anticristo é o espírito da apostasia. Está bem claro isso na carta de São João, onde ele explica a respeito do espírito do anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Mas o catecismo vai falar sobre aqui o mistério da iniquidade, fazendo uma referência apenas, está entre aspas aqui, e agora eu entendi que isso aqui são as aspas francesas, né? Eu não sabia disso. Está entre aspas por quê? Porque é uma referência a outra coisa, tá? Não quer dizer que seja aquela situação, é que aquela situação faz uma explanação a respeito desse termo, ou daquela frase, ou, né, daquele texto, tá bom? E aí vai falar sobre o quê? A impostura religiosa do anticristo. E aí falou de anticristo, pronto, né? Tá aqui o anticristo, é um ser, uma criatura, o fodástico, que vai enganar todo mundo, que vai ser, né, o monstrão, o pai de todos, que vai lutar contra Jesus Cristo. Mas prestem atenção aqui no que diz o catecismo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar, né, desde o catecismo 668, onde fala sobre reino, onde fala sobre a consumação dos séculos. Prestem atenção nisso aqui, ó. Cristo morreu e voltou a vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo aos céus significa a sua participação
na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu a seus pés. Cristo é o Senhor do cosmos. Olha que termo interessante aqui, né? O cosmos, né? Cosmos significa universo. Então, para os hebreus era o mundo, tá? O cosmos. E aí ele diz assim: e da história. Nele, a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação, o seu acabamento transcendente, tá? Vamos continuar agora no Catecismo 669. Diz assim, ó: como o Senhor Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o... Eu sempre falo isso, gente. Eu nunca cito aqui esse trecho do Catecismo, mas eu sempre falo: o que é a igreja? O que é o templo? É o corpo de Cristo. Está aqui, olha. Que é o seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo, assim, cumprido plenamente a sua missão, continua na terra por meio da igreja. O que é a igreja aqui na terra? O próprio corpo de Cristo. Cristo voltou ao Pai, mas deixou a igreja. A igreja é o próprio corpo dele, tá? A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. Olha que interessante isso aqui. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Quando eu falo de reino milenar, eu sempre falo: o reino milenar já está em ação. Desde a ressurreição de Cristo, o reino milenar está em ação. Já existe o reino. Não vai existir um outro reino milenar. Como que Cristo reina? Com a igreja. O reino dele é no céu, certo? Mas a igreja dele está em plena comunhão com ele no céu. Então ela reina aqui na terra. Ah, mas tem guerra? Sim, tem. Porque isso aí faz parte do mundo e não da igreja. O reino é na igreja, não no mundo, tá, gente? Então tem que separar uma coisa da outra. Aí diz assim, ó, né? Germen e princípio deste mesmo reino na terra. Tá vendo? Então, segundo o Catecismo, o reino de Cristo já existe, já está na terra. E vamos agora no Catecismo, né? 670. Depois da ascensão, estamos, olha que interessante aqui, gente, estamos já na última hora. Já estamos na última hora. Ah, mas então e o anticristo? Gente, só está fazendo uma referência à última hora de São João. Está falando que depois da ascensão de Cristo, foi o que? A consumação. Lembra que eu falei? Eu já fiz um vídeo falando sobre a consumação dos séculos. Tá? Acontece com a ressurreição de Cristo e depois a destruição de Jerusalém. É um evento só. Nascimento, morte, ressurreição de Cristo, destruição de Jerusalém. É a consumação dos séculos. Então aquela era a última hora. Ali já acontece a última hora. Então a gente já vive essa última hora. Por que o Catecismo está falando? Nós já estamos na última hora. Porque já aconteceu. A partir daquele momento é o reino da igreja. Tá? Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. Então já estamos na plenitude dos tempos. Não tem outra plenitude dos tempos. E a renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo. Pronto, tudo já está antecipado neste tempo. Tá? O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos, né, que acompanham o seu anúncio pela igreja. Vamos continuar aqui, ó. Então, assim, antes de chegar ali naquele texto a respeito do anticristo, tem que ler tudo isso aqui, que já existiu a consumação dos séculos, já foi a última hora, nós já estamos vivendo a última hora, né, por causa da consumação dos séculos, já estamos na plenitude dos tempos, tal. Aqui já é o reino de Cristo, a igreja já é o reino de Cristo.
E aí continua dizendo aqui, ó, já presente na sua igreja, o reino de Cristo, já presente na igreja. Então, quem está esperando outro reino, cara, você está fazendo parte de uma outra igreja, porque a igreja de Cristo já é o reino. Aí diz assim, ó, já presente na sua igreja, o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado, em poder e glória. Por que não está acabado? Porque vai chegar uma hora em que esse mundo vai deixar de existir e a igreja militante vai também deixar de existir, porque aí nós faremos parte apenas da igreja triunfante, tá? Por isso que está falando isso aqui. Pela vinda do rei à terra. Este reino ainda é atacado pelos poderes do mal. Este reino aqui na terra é atacado. Então o espírito do anticristo, tá? Aquele espírito de apostasia, sempre vai atacar a igreja, sempre vai perseguir a igreja. É o que eu falo em todos os meus vídeos. O espírito do anticristo sempre, como? Através da apostasia. E aí vai falar assim, olha, embora esses já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo, até que tudo lhe tenha sido submetido, enquanto não se estabelecem, desculpa gente, que tá pequeno, para mim aparece pequeno, tá, a imagem do texto, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça, a igreja peregrina, tá? A igreja militante aqui na terra, nos seus sacramentos e nas suas instituições que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para que se apresse o regresso de Cristo, dizendo-lhe, vem Senhor. Ou seja, né, enquanto a igreja está aqui na terra, este reino da igreja aqui na terra, enquanto ela está passando, ela vai ser perseguida. Os cristãos serão perseguidos. E por isso que a gente reza a todo momento para a vinda do Senhor, para que acabe tudo isso aqui logo e a gente, né, a gente possa estar apenas ali na igreja triunfante e que acabe logo este mundo. É mais ou menos isso que o catecismo está dizendo. Aí vem o catecismo 672, onde diz assim, ó, Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel. Tá? E aqui está falando sobre o reino messiânico que eles esperavam lá em Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília, tá? O que o catecismo está falando aqui? O catecismo está falando que os israelitas esperavam ali um reino em Israel mesmo, tá bom? E o reino, na verdade, é a igreja. O que nós esperamos é que um dia, né, tudo isso aqui desapareça e que a gente possa habitar apenas a igreja triunfante. Lá sim é onde habita a justiça. Os israelitas e os judeus hoje, né, eles esperam que um reino de justiça aqui, neste mundo. Tá? É isso que o catecismo está aqui explicando, tá bom? Agora começam os textos da vinda gloriosa de Cristo, no 673. A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória está iminente. Mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido ele e a aprovação final que há de proceder. E aí vem o texto do 674, dizendo, a vinda do Messias glorioso, a vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história, ou seja, todo momento da história, todo mundo espera o quê? A vinda do Cristo glorioso, tá? No seu reconhecimento por todo Israel,
porque a gente também espera que Israel se converta, do qual uma parte se endureceu na incredulidade em relação a Jesus. E Pedro, quem diz aos judeus de Jerusalém após o Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os pecados vos sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venha os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu, né? O céu tem de o conservar até a altura da restauração universal que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas de outrora. E Paulo faz eco destas palavras, né? Se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, a rejeição de Israel, o que será a sua reintegração, senão uma ressurreição de entre os mortos? A entrada da totalidade dos judeus na salvação, né, messiânica, a seguir a conversão total dos pagãos, dará ao povo de Deus, né, ocasião de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. E aqui está, esse texto aqui do Catecismo está falando mais sobre a conversão judaica, que vai acontecer antes desse retorno triunfal de Cristo. E esse retorno, gente, é apenas para vencer o mal de uma vez por todas, jogar o capiroto e os, né, seus espíritos do anticristo eternamente no lago do fogo e deixar tudo que é material desaparecer para que o povo de Deus possa permanecer eternamente no reino celestial. E aí vem o quê? O texto que todos os católicos futurísticos usam para dizer que vai vir o anticristo fodão, que não sei o quê. Olha, tudo isso aqui eles passaram por cima, tudo isso aqui, gente. E aí vem o texto. Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final. Não está falando que assim, ó, a igreja passou por essa prova final, pronto, Jesus Cristo veio. Não, está falando que antes dessa vinda de Cristo, a igreja vai passar por uma provação final. E qual é essa provação? Vai falar assim, ó, que abalará a fé de numerosos crentes, ou seja, é a apostasia. E aí diz assim: a perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade. Aí coloca entre aspas e faz referência ao mistério da iniquidade de Paulo, lá que ele falava que estava em ação. Só está falando aqui, usando o mesmo contexto que Paulo usou, para mostrar que esse mistério da iniquidade, na verdade, é uma ação de Satanás. Lá na época de Paulo, ele falava o quê? Desse mistério da iniquidade agindo em um homem, naquela época. Ele falava que estava em ação naquela época, tá? Esse mistério da iniquidade em uma pessoa, que era o imperador romano, tá? E aqui está falando que vai por descoberto aqui, né? Vai descobrir o mistério da iniquidade no nosso tempo, tá bom? Esse mistério da iniquidade aqui é o mistério da iniquidade, não é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é aqui, na época de Paulo, ele era, né, animado por esse mistério. E aí diz aqui, ó, sob a forma de uma impostura religiosa, que isso aqui que o pessoal não consegue entender. Impostura religiosa não é um ser, não é uma pessoa, é uma conduta falsa, uma falsa religião, ou seja, pessoas acreditando, várias pessoas, tanto que o termo aqui, olha assim, ó, que trará aos homens, tá? Essa impostura religiosa, essa conduta, tá? Vai trazer aos homens, está falando no plural, pessoas, uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia. Quando eu falo, o espírito do anticristo é o quê? O espírito da apostasia, animando pessoas, né, a caírem na apostasia. Aí diz assim, olha, na apostasia da verdade, a suprema impostura religiosa é a do anticristo. Por que é a do anticristo? Porque é o espírito de apostasia. Não está falando o anticristo pessoa ser, e sim o anticristo da impostura, da apostasia, da impostura religiosa. Esse é o anticristo, tá? Não é pessoa ser. E aí diz assim, isto é, do pseudo-messianismo que
em que o homem se glorifica a si mesmo, ou seja, essas pessoas, está falando aqui, ó, essas pessoas que está falando, o catecismo fala aqui, ó, trará os homens, tá vendo? Essas pessoas, o que vai acontecer com essas pessoas? Está aqui, ó, em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado, ou seja, né, se glorificando como Deus. E continuando o catecismo, vamos continuar aqui, olha, presta atenção. Esta impostura anticrística, tá? Ou anticristã, essa impostura já se esboça no mundo, ou seja, já está, pelo menos ali naquela época foi escrito o catecismo, diz, já está presente no mundo, ou seja, não é algo para o futuro, é algo que já está presente ali. Sempre que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que não pode consumar senão para além dela, através do juízo escatológico. A Igreja rejeitou esta falsificação do reino futuro. Olha só, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino futuro, mesmo na sua forma mitigada, sob o nome de milenarismo, e principalmente sob a forma política do messianismo secularizado. Prestem atenção, então a Igreja ela condenou este reino messiânico, que, né, alguns acreditam ser o reino milenar de Cristo. A Igreja rejeitou tanto o reino messiânico de Cristo, como o reino messiânico do anticristo. A Igreja está condenando, olha, principalmente sob a forma política de um messianismo secularizado, né? Perverso, a Igreja vai usar aqui o termo. Ou seja, quem está pregando este reino de um anticristo, que seria um falso Messias, que iria reinar neste mundo, está pregando uma heresia. O catecismo está negando isso aqui. Tanto o reino milenar de Jesus Cristo aqui no planeta Terra, como este reino secularizado, este reino do anticristo, que também você, católico, que acredita no apocalipse futurístico, prega. Que acredita que o anticristo não é o espírito, é um ser, uma pessoa. A Igreja condenou isso daí, tá? Vamos terminar aqui praticamente. Aí vai dizer assim, ó: a Igreja não entrará na glória do reino senão através de uma última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. O reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal. Não está falando exatamente de uma batalha, tá? Eu vou explicar daqui a pouco isso aí, ó. Que fará descer do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final, após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Preste atenção que aqui não fala de uma batalha entre Jesus Cristo e o mal, ou seja, o capiroto, Satanás. Não fala. Fala que lá no Apocalipse, quando fala nos últimos capítulos sobre Satanás, né, sendo solto, fala apenas que Jesus Cristo vai desaparecer com ele, vai jogar ele no lago de fogo. Não tem nem batalha, é só a vitória final de Jesus Cristo nestes últimos dias, ou no último dia, né, antes da ressurreição dos mortos. E para terminar, e aí vem aquela parte praticamente do catecismo, onde eu falo do Apocalipse, onde eu falo que ainda vai acontecer, porque fala da ressurreição dos mortos, e no Apocalipse o São João escreve sobre a ressurreição dos mortos como, né, ali como um triunfo, né, glorioso para aquelas pessoas que passaram pela grande tribulação, mostrando que a gente também vai receber a mesma recompensa, né, esse triunfo aí da ressurreição dos mortos, se a gente seguir os passos daqueles cristãos do primeiro século. E para terminar, fala assim, ó: na sequência dos profetas e de São João Batista, Jesus anunciou na sua pregação o juízo do último dia. Então será revelado o procedimento de cada um, o segredo dos corações. Então será condenada a incredulidade culpável, que não teve em conta a graça oferecida por Deus. A atitude tomada para com o próximo revelará a aceitação ou a recusa da graça e o amor divino. No último dia, Jesus dirá: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes.
Estou falando aqui já sobre o juízo, entende? Nesse último dia, depois da ressurreição dos mortos. Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens, né? Pertence-lhe a ele. Enquanto Redentor do mundo, ele adquiriu este direito pela sua cruz. Por isso, o Pai entregou ao Filho todo o poder de julgar. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar a vida a quem tem em si, né? E pela recusa da graça nesta vida, que a qual se julga só a si próprio, recebe segundo as suas obras e pode mesmo condenar-se para a eternidade, recusando o espírito do amor. Gente, por que eu li todo o catecismo? Como eu falei, tem todo um contexto. Quem defende o apocalipse futurístico, o apocalipse protestante, só usa esse texto aqui. Tem todo um contexto aqui onde fala, onde a igreja condena tanto o reino messiânico de Cristo aqui na terra, como o reino messiânico do anticristo aqui na terra, que todo mundo prega aí. Este tal desse anticristo que é uma pessoa, um ser que vai enganar todo mundo, cristão, judeu, ateu, e vai, né, se sentar lá no Vaticano, ou sei lá, no terceiro templo de Jerusalém como o rei dominador do mundo, a igreja condena. Está condenado. Você que está pregando isso aí, a igreja condena. Está condenado isso daí. Então, e a igreja, né, por sua vez, no próprio catecismo, ela diz aqui que a consumação dos séculos já aconteceu. Está aqui, olha. Já chegou, está aqui, olha. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. Está aqui. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida. Está aqui a consumação dos séculos. Já aconteceu, gente. O catecismo mesmo diz isso, né? E lembrando sempre que a igreja é o corpo místico de Cristo. Quando fala do templo, é o corpo místico de Cristo. Não é um templo físico, e sim um templo espiritual. E quando lá o mistério da iniquidade, lá de Paulo falava do homem da iniquidade se passando por Deus, se sentando no templo de Deus como se fosse um Deus, estava falando do imperador romano, que, né, se dizia um Deus. Ele queria que todos prestassem culto a ele como se ele fosse um Deus. Ou seja, se no Novo Testamento o templo de Deus é o corpo desse Deus, o imperador romano se passando por um Deus, o corpo dele, fake, né, de uma maneira falsa, também era um templo. Ele estava se sentando no templo de Deus, fazendo do seu corpo, de uma maneira falsa, né, fazendo do seu corpo o templo, porque ele se passava por Deus. Ah, mesmo igual Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E o seu corpo é o templo dele. A igreja é o templo místico de Cristo, do corpo de Cristo. Então ele se senta dentro, o seu corpo é o templo. Quando Jesus Cristo se senta no templo, é o seu próprio corpo. Tanto que no Apocalipse fala que lá na Nova Jerusalém não tinha templo nenhum. São João, quando ele viu a Nova Jerusalém, ele não viu nenhum templo. Por quê? O templo era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Por que fala que era o próprio Deus? Porque é o corpo místico de Cristo. Tá, gente? Então, eu sei que esse vídeo aqui ficou longo, mas, gente, não faça do catecismo o mesmo que os protestantes fazem da Bíblia. Quando você vai usar um texto do catecismo, faça a leitura de todo o catecismo. Todo o catecismo. Pelo menos daquele contexto. Não adianta tirar ali um pedacinho do catecismo onde fala do anticristo e fala aqui, ó, o anticristo fala. Não, o catecismo não está falando disso. O catecismo está falando de uma impostura religiosa que já acontece na igreja. O catecismo já fala, já acontece na igreja essa impostura religiosa. Por quê? Porque é o espírito de apostasia. Que espírito é esse? Que apostasia? A do anticristo. Ah, mas que anticristo é esse? Vai lá nas cartas de São João. Vai lá nas cartas. Leia o que São João explanou a respeito do anticristo.
é aquilo ali, pronto. É aquilo. Não tem outro anticristo a não ser o que São João explanou. Ah, mas tem padre da igreja que pregou que ia ser um homem. Tá, ele errou. Se o padre da igreja... Ah, mas tem um consenso unânime. Tá errado. Tá errado. Não é isso. Não é isso que o catecismo diz e não é isso que São João escreveu. Pronto, tá errado. Tem que ser revisto. Vai fazer o quê? Não é porque o padre da igreja foi um santo homem de Deus, foi canonizado, se tornou doutor da igreja, que tudo que ele falou é correto, não. Infelizmente isso tá errado, tá bom? E o catecismo condena, tá? Eu mostrei, o catecismo condena qualquer tipo, né, de reino aqui na Terra, seja o reino de Cristo, um reino messiânico, ou um reino secularizado do anticristo. Qualquer tipo de reino aqui na Terra, o catecismo condena, tá bom? Então, fica assim, gente. Eu espero que ninguém use mais esse texto do catecismo de uma forma indevida para tentar, né, refutar o Cristo Macabeus. Use todo o catecismo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.